Agora é oficial, né? Você tem uma abertura oficial, não é? Eu só falei sou Stephanie Alves e esse é Stephanie Sampaio. Fala, seus otaku! Eu não vou fala seus otaku. Tô gravando? É. Oh, meu Deus. Agora é oficial. Chega a baber aqui, ó. Nojo. Agora é oficial, o primeiro vídeo de verdade do canal é que a gente, quando vai receber visita, a gente passa até uma maquiagem. E no vídeo de hoje eu vou te dar 7 motivos para assistir, pra mim, na minha opinião, o melhor anime dessa temporada, desse semestre, na verdade, Megalobox. Eu sou Stephanie Alves e esse é o Stephanie Senpai. Acho que você não precisa falar seu nome e esse é o Stephanie, você vai ficar repetitivo. Eu já tô falando isso semana passada, porque eu falei isso semana passada. Falou? É? Vai ter uma musiquinha, né? Megalobox foi lançado esse ano, né? Ó, o Megalobox foi lançado. Você é um chuchuzinho. Megalobox é um anime que foi lançado agora em 2018, diferente dos animes que eu costumo falar lá no Nerdista e que eu planejo falar por aqui. Ele não foi inspirado num mangá, como é o de costume, e nem num game. Ele é um anime comemorativo, é uma homenagem a uma outra obra, que é um dos motivos que eu vou citar daqui a pouco. A sinopse é bem interessante, vamos dizer assim. Num futuro não tão distante, um futuro meio distópico ali, onde é que tem aquela diferença enorme das classes sociais e tudo mais, o Box, ele sofre ali uma alteraçãozinha, uma adaptação, onde os lutadores, os atletas, eles começam a utilizar próteses superiores e que ele vai ali ajudar a aprimorar as habilidades físicas da pessoa, alguns tão avançados e tão tecnológicos que nem precisa ter tanta habilidade para usar, ele meio que reage, luta por si só, e ele vai deixar ali a pessoa mais forte, vai conseguir receber a pancada sem levar tanto dano. Nesse contexto a gente tem ali a elite do esporte, como todo esporte, e a gente também tem ali as lutas clandestinas, que é onde a gente vai encontrar o personagem principal, o Junk Dog, que futuramente ali, um pouco mais à frente no anime, ele vai receber, se auto-batizar, digamos assim, o nome de Joy, que tem muito a ver com o anime que eu citei agora, que foi a inspiração para esse anime, o Megalobox. Dentro dessa competição ali, ele é o Junk Dog, ele é um personagem um pouco estourado, assim, bem livre, sabe, lobo solitário, vive sozinho, e ele é desse mundo, desse submundo das lutas clandestinas, e ele luta ali nas apostas combinadas. Ele é sempre o personagem ali que acaba perdendo para o pessoal da casa, a máfia ali, conseguir arrecadar um dinheiro, uma grana boa com as apostas. Ele entra ali em determinado episódio no conflito com outro personagem que é o vilão. Acho que não é bem o vilão, ele tá mais para um antagonista do que um vilão, que é o Yuri, o personagem que representa ali o ápice do esporte, o ápice do desempenho. O cara é o Usain Bolt do Megalobox. Ele usa a melhor prótese, que é da empresa Shirato, que é a empresa que faz ali uma competição do Megalobox pra descobrir quem é o melhor. E o Yuri é o campeão deles. Os dois acabam se desentendendo, se enfrentando, e isso se torna ali o objetivo do Junk Dog. Eu quase falei Junk Box. Se torna ali o objetivo do Junk Dog, que é chegar lá, chegar próximo aonde o Yuri chegou pra enfrentar ele novamente, porque eles têm uma luta ali logo no início do anime e o resultado não é esperado por ele, então ele quer ir atrás dele. A caminhada do anime é muito interessante, mas essa sinopse maior do que eu esperava, falei bem mais do que eu esperava, tô bem empolgada com esse anime. Sinopse à parte aí, já tudo feito, eu vou te dar aqui os 7 motivos pra você assistir esse anime. O primeiro ponto que eu acho muito interessante ressaltar, como eu tinha falado no começo do vídeo, Megalobox, ele é um anime comemorativo feito ali, inspirado, baseado e para homenagear a obra Ashita no Joy, que ela é de 1968, o mangá, que depois ele ganhou anime e ele foi um sucesso tão grande que ele tem representações em praticamente todos os produtos, ou seja, ele é série animada, mangá, live action, OVA, e ele ganhou alguns especiais. Então assim, pra época foi algo assim revolucionário, porque ele apareceu em todos os tipos de mídia com a sua história ali relacionada ao box. O personagem principal, o Joey, que ele tem uma história de vida complicada, né, como todo protagonista de shonen, que ninguém tem a vida fácil em shonen, e ele vai passar ali por algumas provações, por alguns momentos difíceis. Tem um momento ali na prisão e tal, e ele começa a trilhar o seu caminho de vida ali, tudo muito íntimo, muito relacionado ao box. Então Megalobox foi uma maneira de representar essa obra, e eu devo dizer que foi muito interessante, muito bem feito esse presente de 50 anos, digamos assim. 50 anos é boda de quê? De ouro? Foda-se.
A gente sabe que nos animes de esporte sempre tiveram ali os percussores, como o Tsubasa no futebol, a gente tem vários, né? E alguns animes que a gente tem hoje, por exemplo, como Hajime no Ippo, que é muito popular, também bebeu muito dessa fonte ali de Ashita no Joy. E o Megalobox surgiu ali bem curtinho, bem sucinto e conseguindo entregar um bom produto como presente de aniversário, digamos assim, pro Ashita no Joy. O segundo ponto é um ponto que eu costumo sempre observar, porque eu me empolgo muito facilmente com trilha sonora. Seja as aberturas, seja os encerramentos, seja as músicas de transição, ou seja aquele BGzinho que você escuta no fundo, assim, nos momentos de tensão. Eu reparo bastante nessa parte. E o Megalobox é muito interessante nessa questão, porque a gente começa ali com uma abertura muito boa, com um lobo solitário ali, aquela representação do lobo solitário como o personagem principal, o Joy, Junk Dog, que depois ele recebe o nome de Joy. E é muito interessante porque me lembrou muito aquela coisa de Wolverine, sabe? Logan, o lobo solitário e agressivo e violento, mas pelos seus motivos. Então a abertura é muito interessante. Outro ponto interessante relacionado à música à musicalidade ali no filme são os raps relacionados à história. São raps ali autorais que tem muito a ver com o que tá acontecendo no momento, e ele é cantado ali por um dos dubladores de um personagem infantil. O principal que eu mais gostei, que fica ali bem no finalzinho da história, no ápice da história, digamos assim, ele é cantado por um personagem que é uma criança. Então, assim, é muito empolgante, sabe? Tem cria um clima, digamos assim, pré-luta, pré-êxtase. Então é muito interessante. O terceiro ponto que eu quero falar é a distopia e a ambientação que a gente consegue observar no anime. A distopia, a gente falou muito disso lá no Nerdista, aqui no canal, começou o primeiro vídeo e a gente ainda não falou. Distopia é aquele o oposto de utopia, né? São aquelas realidades futurísticas onde tá tudo dando errado. O ser humano cagou geral e fudeu de vez! É o mais provável que vai acontecer, sejamos realistas, né? A menos que a humanidade acabe, o mundo não vai muito pra frente, não. Então ele tem essa distopia, você consegue ver bem a divisão entre as classes sociais. Não é mais aquela coisa de os ricos, os classe média, os pobres, não. Tem a extrema miséria e a extrema riqueza. Sou rica! Tanto é que quem tá ali na extrema miséria, como é o caso do Joy, antes conhecido como Junk Dog, que era o nome dele no ringue, não possui identidade. Boa parte desses personagens que são ali do gueto, digamos assim, da favela, eles não possuem nenhuma própria identidade. Então é uma questão muito interessante trabalhada no anime. Você consegue observar as paisagens, os planos de fundo. Então quando você tá ali na parte dos guetos, digamos assim, das favelas, aquele ambiente sujo, regiões desérticas, tudo muito destruído, todo mundo passando por dificuldades muito grandes. Parece que todo mundo tem uma história de vida muito problemática, muito complicada. Você não vê ali a possibilidade de ascensão, digamos assim. Esse ponto me lembrou muito Gun, saiu agora como Alita, o Anjo de Batalha, e em breve vai ter a adaptação em live action de Hollywood. Então me lembrou muito Gun, que tem bem essa divisão, mas você não consegue enxergar ali uma boa possibilidade de fazer essa transição para outro lado. A partir do momento que os personagens eles vão ali para a cidade para participar do Megalonia, que tem que você consegue ali ver a empresa Shiraton, você consegue ver os veículos, como as pessoas se importam, as vestimentas, o ambiente em si, as ruas, os prédios. Então é uma divisão muito grande, parece que você tá vendo ambientes de animes diferentes, então eu acho isso muito bacana. O quarto ponto muito interessante é a fidelidade ali à luta, a fidelidade ao boxe. Eu gosto muito de assistir lutas, assim, não tenho o costume de assistir com frequência como as pessoas acompanham futebol, acompanham o UFC, eu não tenho costume de acompanhar, mas eu gosto bastante de assistir não só filmes de ação, mas lutas de verdade mesmo, o próprio esporte, principalmente ali na época das Olimpíadas e tal. Eu sou fanboy mesmo, que fala, sou fangirl, vou assistir os esportes de luta. Mas eu acho muito interessante essa fidelidade ao boxe, e que é o principal ponto que move ali o Joy, porque como eles vêm ali de uma dificuldade financeira muito grande, e no começo do anime ele perde não é spoiler porque é bem no começo mesmo, ele perde o gear dele, ele tem uma habilidade de embasamento teórico no boxe, um treinamento muito interessante, ele é muito intenso, então ele acaba se tornando Joy sem gear, ele luta ali as batalhas
oficiais, as batalhas legais dentro da competição, sem o gear dele. E aí é nesse momento que a gente consegue enxergar a pureza, digamos assim, relacionada ao boxe. Tem a questão também das regras, tudo seguir tudo certinho. Eu dei ali uma pesquisadinha de leve e realmente tá, os nomes, os golpes, as regras. A pesquisada que eu dei mostrou que tá tudo seguindo ali bem fiel. E outra coisa que eu acho bem interessante é o limite humano. Não tem, apesar do Joey ter aquela coisa da cena do Rock Lee versus o Gaara, que o Rock Lee tá exausto, mas ele tá ali em pé só pela motivação, ele tem um pouco disso, o Joey tem um pouco disso. Apesar disso, o anime, ele preserva muito o limite do humano. Ele respeita o limite do humano. Se você toma um gancho no queixo, você pode estar com um equipamento de tecnologia de ponta, mas você vai apagar, você vai pra lona. O realismo relacionado à fisiologia do corpo humano é muito interessante. Um ponto que sempre me incomoda nos animes que tem ação é relacionado às características humanas que geralmente não são bem representadas. E eu coloquei aqui na minha colinha o tópico sangue, suor e lágrimas, porque é exatamente esse ponto que eu quero ressaltar. Como é um esporte de contato, um esporte de violência, digamos assim, dependendo do jeito que pega ali, quem já assistiu algum tipo de luta, seja pessoalmente, seja por TV, seja por computador, sabe que no momento que o cara dá a pancada ali, por exemplo, o UFC, tá no primeiro tempo ali, quando dá aquela pausa, o cara já sai com o olho desse tamanho. Bateu o supercílio, por exemplo, eu fico brincando com o meu irmão que o povo só acerta o supercílio dele. Qualquer coisinha ele corta. Mas é assim mesmo, é algo que tá muito próximo do que é real pra gente. O sexto motivo pra assistir Megalobox que eu quero te dar é a questão dos personagens. Geralmente a gente sempre gosta de um personagem, dependendo da pessoa, conheço pessoas por aí que não gostam geralmente dos protagonistas, gostam ali dos amigos e tudo mais. Tem gente que prefere os vilões logo de cara e que desgostam dos outros personagens. Os personagens possuem cada um ali sua determinada profundidade, sua determinada história, as camadas, por assim dizer, como os críticos de cinema e tudo mais gostam de dizer, as camadas dos personagens são muito bem feitas, são muito bem embasadas, então não tem como você virar assim e falar, nossa, esse personagem é horrível, ou esse personagem, eu gosto só desse personagem. Foi meio difícil estabelecer ali uma preferência, porque tanto o time ali dos mocinhos, digamos assim, não são tão mocinhos assim, e o time dos vilões não são tão vilões assim. Tem aquela questão de você ser uma pessoa de bom ou mau caráter, tem um critério ali muito relacionado ao que você tá fazendo no momento, a sua atitude no momento. A gente tem personagens ali que tiveram atitudes péssimas, mas no ápice ali do anime eles mostram os seus pontos positivos, o seu lado positivo. E a gente também tem personagens que a gente fica com o pé atrás ali desde o início e fala, não, esse cara é o vilão. O personagem antagonista, que eu falei no começo do vídeo que ele não era bem o vilão, o Yuri, você consegue ver ali que o cara não é um vilão. Ele não é um personagem ruim, ele é só um cara apaixonado pelo esporte que quer ir ao extremo ali. Não tem aqueles dois estereótipos do mocinho ser ótimo e o vilão ser péssimo e os dois têm que se enfrentar e o mocinho vencer. Você consegue ali meio que torcer um pouquinho pra cada. O sétimo motivo é um motivo bem simples, bem direto, assim como o anime. Megalobox tem 13 episódios. NANI? Os episódios não passam de 30 minutos, então você pode ficar despreocupado que dá pra maratonar tranquilo nessa última semana que as férias estão praticamente acabando. Então ali dá pra você aproveitar os 45 do segundo tempo e maratonar Megalobox, porque é um anime que vale muito a pena, tem muita coisa a acrescentar. E 2018 tá sendo um ano bacana pros animes de esporte, um ano amplo. A gente teve uns animes estranhos, tipo Garotas Cavalo que praticam corrida. Teve, mas teve seus pontos positivos também. Então a gente pode ali considerar que ele ser curto e objetivo e ter um final consideravelmente fechado é um ponto bem legal para se considerar assistir Megalobox. Uma dica bônus, vou considerar ela um bônus, é o personagem Satchel, que é uma criança, a criança que canta o rap em dois momentos do anime, mas um momento que antecede a luta final, ele canta o principal. Então assim, ele é um personagem muito interessante, um personagem que tem uma profundidade muito grande, uma criança que tem uma história de vida, uma motivação ali meio pesada. O último episódio ali, do penúltimo pro último, eles deram
uma acelerada um pouco assim, né? Jogaram a história dele muito de uma vez, mas isso não prejudicou o desenvolvimento do personagem, que é muito interessante. E ele vai ganhando ali, ao longo do anime, um peso muito grande na carreira do Joey, no time do Joey. Eles se tornam ali muito mais do que pessoas que estão trocando interesses para estar em determinado lugar. Eles acabam se tornando ali um time. O treinador, o garoto, o Satchel, e o Joey. Acho que deu pra dar uma pincelada boa aí em Megalobox, explicar porque eu fiquei tão empolgada em assistir esse anime em praticamente um dia e meio. Se você já assistiu Megalobox, manda aqui nos comentários o que você achou. Eu fiquei bem satisfeita com o final do anime. Eu gostei bastante do jeito que as coisas acabaram, de como tudo se amarrou ali. Discutindo aí com outras pessoas, descobri que teve gente que não gostou, que achou que a única coisa ruim do anime foi o final. Então eu também quero saber isso. Se você não assistiu e vai assistir depois desse vídeo, também volta aqui rapidinho, deixa salvo lá na aba dos favoritos esse vídeo. Depois você volta aqui e manda nos comentários o que você achou do final. Se você gostou, e por quê, se você concorda comigo. Se você não gostou, também manda o porquê, mude meu, talvez você consiga mudar minha opinião, aí ó, abrir minha mente, vamos tentar, vamos dialogar. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se empolguem tanto com Megalobox quanto eu me empolguei. Se você conhece algum outro anime de esporte que seja bastante interessante e que saia desse usual aí, manda nos comentários também, porque eu acho muito interessante e é um gênero ali que tem chamado muita a minha atenção recentemente. Se você veio pelo Nerdista ou não conhece o canal do Nerdista, e lá também você vai encontrar o caminho para conhecer o canal solo de cada um dos apresentadores dos personagens do anime chamado Nerdista. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações quando sair algum vídeo novo. E também compartilha com seus amigos, posta nas suas redes sociais, sei lá, gente, divulga aí, ó, porque vamos aumentar essa rede, porque eu tô novata por aqui, sozinha nesse voo solo, e eu tô querendo fazer amizade, conhecer pessoas novas e receber novas opiniões, tanto aqui nos vídeos. Eu vou ficando por aqui, que eu já me prolonguei demais. Então até a próxima. Tchau!